Sejam todos bem-vindos a Luz Câmera Arte. Estou aqui com uma pessoa muito especial para toda a nossa cidade, nossa região, Brasil. Também uma pessoa muito especial na minha vida, que é o escritor Ciro de Matos. Eu vou ler um pouquinho da biografia desse grande nome, Grapiúna, que a gente tem muito orgulho. Ele nasceu em Itabuna, sul da Bahia, onde reside até hoje, filho de Augusto José de Matos e Josefina Pereira de Matos. Publicou, gente, 54 livros, contos, romances, crônicas, ensaio, poesia, livros para jovens e criança. É também editado em Portugal, Itália, França, Espanha, Alemanha. Possui contos e poemas em dezenas de antologias no Brasil e no exterior. Primeiro doutor honoris causa da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu estava lá nesse dia, foi um dia belíssimo. Membro efetivo da Academia de Letras da Bahia, Academia de Letras de Ilhéus e Academia de Letras de Itabuna, minha querida Alita. Medalha Zumbi dos Palmares na Câmara de Vereadores de Salvador. E não para por aí. Conquistou o Prêmio Internacional de Literatura Maestrale Merengo d'Oro 2 vezes em Gênova, na Itália. Segundo lugar, o Internacional Jean Paul Mesta, da União Brasileira de Escritores. O Afonso Arino, na Academia Brasileira de Letras, o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Nacional Pen Clube do Brasil, o Ribeiro Couto de Poesia, o Jorge Portugal, da FUNSEB, em 2021, e o conjunto de obras Academia de Letras da Bahia e Eletrogóis. 9 vezes primeiro lugar nos prêmios da União Brasileira de Escritores, no Rio, um dos 4 finalistas do concurso internacional da revista Plural, México, menção honrosa do Jabuti. Finalista 2 vezes, participou como convidado do Encontro Internacional de Poetas em Coimbra, Portugal, Encontro de Poetas Ibero-Americanos em Salamanca, na Espanha, Feira Internacional do Livro em Frankfurt, Alemanha, e Fliquinha, edição da Flica, Feira Literária Internacional do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Casado com a professora Marisa, pai de 3 filhos, avô de 6 netos, e esse homem com essa biografia incrível, Ciro de Matos, está aqui hoje no programa Luz Câmera Arte. Chegou com esse livro belíssimo, Rafa, dá para mostrar? Canto Até Hoje, que é uma coletânea de vários livros de poemas que ele foi lançando ao longo da trajetória. Esse livro tem, deixa eu ver aqui, 798 páginas, quase 800 páginas de poesia para você se deslumbrar com a literatura de Ciro de Matos. Foi o último? Não, o último... Que você lançou? Depois desse livro, que foi lançado no dia 8 de abril, uma live feita no canal da Fundação da Casa de Jorge Amado de Salvador, no YouTube, né? E depois que foi feita essa live, eu lancei mais um livro de poesia, Devoto do Campo, pela Editos, a editora da UESC. Esse Devoto do Campo não está nesse livro, porque ele já estava no prelo, né? E esse livro também no prelo, então eu não podia colocar Devoto do Campo, aí não podia incluir Encanto Até Hoje, porque estaria concorrendo com o livro que estava sendo publicado, né, pela Editos. Então, depois desse livro eu publiquei mais um livro de poesia. Eu não sei de onde Ciro de Matos tira tanta energia, tanta inspiração, tanto gás para produzir, porque ele está sempre produzindo, não para, e sempre publicando livros, escrevendo poemas, escrevendo contos. E acredito que a gente ainda vai... Pensa em outros romances. Ele publicou Os Ventos Gemedores, que eu falei aqui no Luz Câmera Arte, uma história lindíssima. E cada vez mais ele vai desbravando novos mares. Mas vamos falar do futuro, não. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Esse currículo tão grande aqui que eu li. Como é que o senhor se inicia nessa trajetória literária? Foi na infância que já começou a rabiscar as primeiras letras? Na infância eu não comecei a rabiscar, mas na infância eu comecei a entrar em contato com o mundo da literatura, que já me chamava a atenção. Como leitor?
como leitor, havia um livro chamado Crestomatia e Nós Estudantes, do Colégio Divina Providência, do primeiro ano e segundo ano, com a professora Odete Bidley, estudava análise lógica, né? Análise lógica com esse livro. E nesse livro analisava os períodos de grandes escritores, de trechos de grandes escritores brasileiros. Aí tinha Rui Barbosa, Castro Alves, aí Olavo Bilac, né? Humberto de Campos, Machado de Assis, né? Então eu já fui me familiarizando com esses nomes, né? E depois, quando na biblioteca de seu Zeca Freire, eu ficava olhando a lombada do livro, o seu Zeca Freire foi o dono da farmácia popular aqui em Itabuna, era muito amigo dos filhos dele, Duda, né? Roberto, Zequinha, né? E antes da gente ir brincar na beira do rio, jogar bola, tomar banho no rio, eu ficava olhando para a estante e pedia a ele emprestado alguns livros que me chamavam a atenção. Jorge Amado eu conheci realmente através do meu olho para a estante de seu Zeca. Eu nunca me esqueço disso, né? Comecei também a comprar uns livros na agenciadora. Né? Comprei um livro de Edgar Allan Poe, me lembro com hoje, né? E daí eu fui lendo, né? Mas tá comendo? Os filmes que passavam no Cine Itabuna, os filmes musicais, aqueles musicais norte-americanos com Doris Day, os filmes de aventura com Paul Hyde, né? E também os desenhos de Walt Disney, né? As chançadas de Grande Otelo e Oscarito, isso foi formando um caldo, um temperamento, um universo cultural que já estava inserindo o menino ao mundo do sonho, ao mundo da fantasia. Porque foi o tempo que eu comecei também a ler muito Gibi Guri. Gibi Guri eram as revistas e quadrinhos do meu tempo, né? E eu lia muito Gibi, muito Guri, como todo garoto da minha infância, né? Eu chegava ao ponto de levar os gibis e Guri que eu lia, levava para o passeio, e no passeio eu deixava eles expostos para vender. Para então ter dinheiro, porque meus pais eram pobres, né? E comprar novos gibis, novos Guri. Quer dizer, tudo isso foi formando também um caldeamento, uma temperatura para o sonho, né? Porque eu ia para o Cine Itabuna, mas de tarde ia para o Jardim da Beira Rio, ouvir jogos de futebol transmitido por Jorge Cury, no alto-falante que ficava no Coreto do Jardim, e depois ali ia para casa, tomar café, ia dormir, mas antes de dormir, aqueles filmes que eu assistia de aventura, né? Seriados, né? Bang Bang, ficavam borbulhando na imaginação. Então, daí é que a imaginação foi se despertando, a sensibilidade, né? Para o mundo da arte, o mundo da criação, o mundo da fantasia, o mundo da magia. O mundo da magia. Quando eu fui para Salvador, no Colégio Marista, estudar no Colégio Marista, eu frequentei a biblioteca da agremiação estudantil e lá conheci outros escritores, né? Lá eu conheci José de Alencar, lá eu conheci Humberto Campos, conheci Maria de Humberto Campos, né? Conheci Joaquim Manuel Macedo, Visconde Toné, né? Eu conheci a Luísa Azevedo, né? No Colégio da Bahia, eu frequentei muito a biblioteca imensa no Colégio da Bahia, aí eu realmente me lavei, porque tinha um tempozinho, eu ia para lá, para a biblioteca, para ler livro, né? E com mais a biblioteca, a Livraria Civilização Brasileira, que realmente era um espaço em que os jovens intelectuais daquela época e professores frequentavam muito para ver as novidades literárias, os livros mais novos, né? E aí foi formando uma cultura, foi formando uma intimidade maior e ampliando os meus conhecimentos literários, né? Conhecendo autores estrangeiros, né? Até que em 1960 eu escrevi um conto chamado A Corrida, né? E mandei esse conto para o jornal. Foi seu primeiro conto? Foi o Jornal da Bahia, cujo suplemento era editado por João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro foi da minha geração, foi meu colega na faculdade de Direito, colega de turma, né? Colega de turma, nós nos formamos na turma de 62, e João Baldo dirigia esse suplemento. Eu mandei, ele aprovou, publicou. Aí então, bom, se eu publiquei, João Baldo aprovou, está como é sinal que eu posso continuar. Aí continuei escrevendo, até que reuni esses contos, publiquei um livro, veio o segundo, terceiro, e fui andando. Mas já sabia que queria, quando o senhor escreveu o seu primeiro conto e ele foi publicado,
O senhor pensou assim, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Não, de maneira nenhuma. Eu fiquei até assustado comigo mesmo, espantado, né? Como é, meu Deus, eu consegui me escrever uma história, que coisa maravilhosa. Fiquei tão alegre, eu fiquei alegre, minha mãe ficou alegre, meu irmão ficou assim, curioso. Vamos morar num apartamento, né? Minha mãe foi para Salvador para cuidar da gente, de mim, de meu irmão, José Orlando, que depois se formou em médico, ele foi um bom médico aqui em Itabuna, né? De boa atuação, né? Então eu fiquei assim, espantado, né? Agora aquilo me motivou eu continuar escrevendo, escrever, escrever. Até que, isso foi em 1960, até que em 1966 eu já estava com uma série de contos reunidos, né? Dei a Hélio Pova, mandei para Hélio Pova estava no Rio, e Hélio Pova fez uma carta fez um prefácio do livro, né? Uma orelha, né? E me animou, né? Eu publiquei, mas depois eu vi que era um livro imaturo, não devia ter publicado aquele livro. Tanto que eu cortei da minha bibliografia. Aproveitei alguns contos, fiz, que estão em outros livros posteriormente. E daí também eu comecei assim, como prosador, como ficcionista, depois migrei para o poema. E depois, de 1981 para cá, eu comecei a fazer livros de poemas e de uns 20 anos para cá a fazer livros de história e de poemas para criança, né? Então isso é um processo, né? Eu nunca pensei, eu vou ser isso, como eu tinha um companheiro de geração, que ele era até daqui da região de Itajuípe, Marco Santa Rita, que ele queria ser romancista, e só queria ser romancista de livros de romances muito vastos, né? Ele tinha ambição e só queria ser escritor na vida. Esse eu não tenho nada na vida. Eu não vou me formar, minha mãe não tem condições, minha mãe é separada de meu pai, eu só tenho a literatura. Então ele fazia jornalismo, depois ele foi para o Rio fazer jornalismo, como eu fui também. Eu abandonei, quando eu tive a certeza que eu não podia passar sem a literatura, e a literatura começou a me dar então alento, equilíbrio perante os conflitos da vida. Eu tive muitos conflitos familiares, em termos de dores e sofrimentos, que minha mãe ela passou um ciclo de doença assim, muito difícil na vida dela, terminou ela falecendo. Eu me senti impotente para fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento. Então, para me equilibrar, eu comecei então a ler, ser um leitor voraz e escrever mais, né? Então, a literatura ela foi realmente um alívio, foi uma catarse muito eficiente para que eu não me desequilibrasse. Porque chega um ponto que você passa a ter um momento crítico em sua vida, que se você realmente não for muito religioso, não tiver muito apego a Deus, não tiver uma formação religiosa, né? Ou, no meu caso, que eu tive uma formação religiosa, mas foi a literatura que me salvou. A literatura que me salvou. Daí, então, eu nunca mais me afastei da literatura. E até hoje continua sendo um oxigênio, né? E o senhor estudou jornalismo e estudou direito também, correto? Não, eu estudei direito. Eu estudei direito e vim advogar aqui em Itabuna. Passagem muito curta para o Jiquié, depois eu vim aqui para Itabuna. Mas aqui foi que eu tive consciência que realmente que eu tinha que ser escritor. Eu não podia mais viver sem escrever e sem ler. Aí eu olhava para os meus livros de direito, tem até um conto, né? Um conto sobre essa situação do homem com a profissão da qual ele não faz bem a alma dele, né? Aí eu olhava para os meus livros de direito e dizia, mas não é isso que eu quero, não é isso de maneira. Tinha até uma clientela boa, que fazia direito trabalhista, né? O escritório estava bem montado. Aí eu peguei, vendi tudo e fui para o Rio fazer jornalismo. Fui fazer jornalismo, fiz um teste no Diário de Notícias, fui aprovado nesse teste, para escrever uma reportagem, né? Que a gente vê nos jornais como é que faz, como é que escreve, pelo menos, e vai lá e coloca, né? Faz. Não é muito difícil, não. Aí eu fui aprovado do Diário de Notícias, eu fui para o jornal, e Jornal do Comércio, dos Diários Associados. Daí eu já estava com um pé no Jornal do Brasil, quando minha mãe faleceu, e demorou-se muito tempo, aqui uns 3 ou 4 anos, sem meu pai fazer o inventário de uns bens que ela deixou, né? Eu tive que vir para resolver. E aí foi um problema muito sério, que isso nunca terminava. Né? Meu pai era um homem, era um coronel, tinha muita influência, a pessoa dele tinha a influência do sistema organizado, né? Então ele conseguiu trancar esse inventário e demorar. E eu fui passando tempo aqui, gastando, perdi meu emprego no Rio, no jornal, tá vendo? Eu já estava casado nesse tempo com o Marisa. Aí é que eu queria ler, queria escrever, queria voltar para continuar minha vida de jornalista, que dava condições de eu sobreviver, e ao mesmo tempo dava condições de eu escrever
nas horas vagas, nos fins de semana, escrever os meus textos. Eu estava indo muito bem no Rio, eu já escrevia numa revista chamada Cadernos Brasileiro, uma revista muito boa de artes, dirigida por José Valadares, um crítico de artes plásticas baiano. Eu escrevia no jornal, na revista Leitura, no suplemento do livro, queria um prêmio internacional, um prêmio para escritores de língua portuguesa, com um conto inocente e selvagem, e estava indo muito bem. Escrevi meu segundo livro, chamado Violentos e Desalmados, que me deu uma menção especial, primeira menção especial num concurso nacional, no Encontro Nacional de Escritores em Brasília, promovido pelo Banco do Distrito Federal. Estava indo muito bem, de repente eu tive que vir para aqui para resolver isso. E ficou difícil. E não voltou mais para o Rio? Aí não voltei mais para o Rio. Isso me agoniou muito. Me agoniava demais, me fazia sofrer. Vou perder tudo. Porque nem resolvo aqui, nem volto para lá. Não tenho paz, tá compreendendo? Estou com família, estou casado. Meu filho já tinha nascido, o primeiro, né? Depois veio o segundo, que é Marisa, né? Aí foi uma luta, foi um momento difícil que deixaram marca, sequelas, prejuízos. Mas também me deixou aqui, na nossa região. Bom, aí eu fui ficando, não pensava de maneira nenhuma ficar, e fui ficando. E nesse ficar foi melhor para mim depois. Foi melhor, porque os tempos mudaram. Que aqui o senhor se dedicou somente à literatura, né? Aí veja bem, Raquel, os tempos mudaram. Porque quando eu saí daqui e fui para o Rio, isso era costume. Sair do Nordeste, de qualquer capital do Nordeste, ou até do interior do Nordeste, ou de Salvador, para ir para o Rio de Janeiro, você fazer jornalismo e fazer sua carreira literária lá. Porque não tinha editora em Salvador. Salvador era uma província ainda, cidade grande, mas com áreas de província, né? Então, você para ser escritor e ser conhecido, você tinha que ir para São Paulo ou para o Rio, porque lá era realmente Rio e São Paulo eram os tambores culturais do Brasil. Para você ter eco, ter ressonância no resto do país, você tinha que vencer primeiro lá. Não adianta você ser um excelente escritor, ficar em Salvador, até em Salvador, quanto mais em Itabuna, porque ninguém ia lhe conhecer. E você, quando você se compromete com esse tipo de atividade, você quer dizer, eu estou comprometido, envolvido e enleado. Comprometido e envolvido também com isso que eu quero fazer, que no caso é a literatura. Aí você tem que ir para aquele meio onde você possa dar conhecimento a terceiros do seu trabalho e ser reconhecido. Aí fui ficando aqui, fui ficando, mas o mundo mudou. Né? Veio a televisão, a internet. Veio a internet, né? E hoje? Avião que no meu tempo, quando eu fui para Salvador, era bimotor, estava na hélice, movida a hélice, né? Na hélice, entendeu? Quando a jato, né? Passou a ser a jato. Aí os jornais começaram a entrar aqui. Surgiu, tá compreendendo? A Universidade Estadual Santa Cruz, que não tinha quando eu fui para Salvador. Então houve uma mudança radical nos meios de comunicação. E você se inseriu, então, num contexto global. Aí eu vi que era melhor ficar aqui do que ficar lá. Porque lá também mudou. Mudou. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, você tinha condições de... Eu morava no Flamengo, e eu saía com Marisa à noite, assim, a base de umas 8 horas, ia até o Largo do Machado, ficava dando volta no jardim, às vezes a gente ia para o cinema, depois botava a pé. Hoje você hoje não é possível. Não é possível. Há uns 10 anos atrás não é possível. Você vai ser assaltado, vai ser morto. Nem em Salvador. Aí eu vi que era melhor ficar aqui, você tinha mais tempo. A vida era menos veloz e você tinha as fontes. Tinha as fontes, né? Para beber o que é bom do conhecimento humano para você se lapidar como escritor, no meu caso, como escritor. Aí foi bom para mim. Mas depois que se tornou bom, eu passei E foi daqui de Itabuna que o senhor lançou livro no mundo inteiro, olha. A gente vai para o intervalo comercial, o Rafa já me avisou que a gente terminou o primeiro bloco, daqui a pouco eu volto. Ciro de Matos vai contar um pouquinho para a gente como é viver como escritor, como é a trajetória de vida de uma pessoa dedicada à literatura. A gente volta no minuto. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estou com o escritor Ciro de Matos. Ele está contando um pouco
da trajetória dele, no primeiro bloco, como ele começou como leitor, seu primeiro livro publicado. De lá para cá, 54 livros, um escritor traduzido em vários países do mundo. E como é viver de literatura, como é com 54 livros escritos? Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer. É possível viver confortavelmente de literatura de maneira com nenhuma. 54 livros? Né? Não. Literatura é um sonho. Literatura é um sonho, é um sacerdócio, é um sacrifício. Se você atingir o padrão de um Jorge Amado ou de um Paulo Coelho, aí você vive confortavelmente. Mas são casos, são exceções. A regra é você se doar aquilo que é uma necessidade vital, aquilo que está comendo, que é o sangue que lhe alimenta, que alimenta você, tá comendo, e que você não pode viver sem fazer. Tá comendo. É isso, é um sacerdote, é uma entrega, tá comendo. É uma necessidade vital, é uma catarse, é uma liberação de sombras, de pesadelos. Tá, quer dizer, é uma coisa que você escreve, porque se você não escrever, você morre. Mas se você escrever, você morre também. Então, literatura, como diz Thomas Mann, é uma fatalidade. Né? É uma fatalidade. Eu diria que é um destino. Né? É um destino. É um destino. Eu não sei, eu não saberia ser de outra maneira como eu sou. Agora, ele traz muita inquietação, ele traz muito sofrimento, e também lhe traz prazer. Né? Ele traz prazer quando você realiza um projeto, escreve um livro, escreve um conto mesmo, escreve um poema, né? Lhe dá prazer, lhe dá satisfação, né? Você se libera até de muita angústia, porque você aprende muitas vozes do mundo para transpor, tá, na palavra simbolizada, né? Na palavra escrita, na palavra poética, né? Em prosa e verso. Né? Então, a literatura é necessária. A literatura é forma de conhecimento da vida. 54 livros escritos. Tem um que o senhor gosta mais? Agora, completando sua pergunta, eu não vivo confortavelmente, mas eu recebo alguns direitos autorais quando eu publico no exterior e até de alguns livros aqui no Brasil. Né? Os livros que eu publiquei da Saraiva, são 5 livros que eu tinha da Saraiva, hoje só tenho 3, né? E na Editora Bruta, principalmente os livros infantis, né? Eu recebo os direitos autorais. Tem um livro que foi publicado pela RHJ de Belo Horizonte, que foram comprados 14 mil exemplares de uma vez só. Né? Eu recebi uma bolada. Né? Outra foi uma antologia Contos Brasileiros de Futebol, 20 mil exemplares. Quer dizer, há sempre esse reforço. Quando vem uma surpresa boa. Vem uma surpresa boa. Né? E semestralmente, trimestralmente, vem alguns pinga-pinga, né? Tem alguns pinga-pingas da leitura. Né? Mas o que me faz ser escritor é justamente porque está dentro da alma, está dentro do coração. Porque não poderia viver sem escrever. Não posso. E é necessário, né? É necessário. Literatura é inútil. Se você for olhar que não é um bem material que você produz, realmente é uma coisa inútil, porque tem muita gente que não sabe o que é literatura, tem muita gente que, por incrível que pareça, não sabe quem é Jorge Amado, entendeu? Até porque a literatura não é tudo. Para mim, é quase tudo. Né? Para mim é quase tudo, porque a vida é muito complexa, é muito abrangente. Então você não pode dizer literatura é tudo. A arte não é tudo, é importante. Para mim, é uma das coisas mais importantes. Mas tem gente que vive em outro mundo, em outra realidade. Né? Bom, então... E filho preferido tem dentre essas 54 obras publicadas? Bom, eu gosto de todos eles, tá comigo? Agora tem alguns livros que me deixam uma marca maior. Por exemplo, tem um livro chamado Os Brabos, que eu considero a minha estreia literária. Esse livro me deu o Prêmio Nacional de Ficção Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, por unanimidade, né? Uma comissão muito forte, né? De escritores maravilhosos, como Alceu Amoroso Lima, Adonias Filho, Herberto Salles, José Cândido de Carvalho, né? Uma comissão muito forte. Esse livro eu gosto muito, não só porque foi premiado, não, porque realmente acho que me realizei muito com essas 4 novelas. Né? Tanto que uma delas está numa antologia, publicada na Dinamarca, logo quando ela saiu, esse livro saiu em 1975, e logo que saiu a antologia, a novela chamada Ladainha nas Pedras, foi incluída numa antologia chamada Visões da América Latina, com os melhores escritores da América Latina, como Mário Vargalhosa, Gabriel Garcia Marques, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, não é? Juan Rulfo,
escritores de primeira linha da literatura latino-americana, e lá eu estava. Me colocaram, sou um dos últimos da lista, né, com essa novela. Então eu gosto muito desse livro, Os Bravos. Gosto também de Cancioneiro do Cacau, que é justamente a história em verso, tá vendo? A história contada em poemas da nossa civilização, desde o início até a decadência com a lavoura de bucha, a vassoura de bruxa. Eu gosto também de 20 Poemas do Rio. Gosto de O Menino Camelô, que é um prêmio que me deu, que é um livro que me deu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Eu gosto muito desse livro. Entre os 15 livros infantis que eu publiquei, esse é o livro que eu gosto. Talvez, é o que eu gosto mais, é ele, né? Gosto dos outros, mas gosto do Menino Camelô. Mas é assim, gosto do romance, o romance Os Ventos Gemedores, que é o meu primeiro romance, né? Então, é difícil. Gosto de 21 Poemas de Amor, que é um livro... Belíssimo, também já mostrei aqui na época do Bem Viver. Então, foi um livro que eu fiz para homenagear a minha união espiritual e física com a minha companheira Marisa, né? Então, a ilustração lindíssima. São belas, lindíssima. São belíssimas, de Isoleza Santos, né? Então, a gente tira assim, né? Tira de poesia, assim, A Cancioneira do Cacau, ficção, seriam esses dois livros, de novela de conto, infantil. É isso, né? E apesar, assim, de ser uma vida muito difícil, eu imagino que se você não tiver um plano B de vida, é muito complicado você viver sem ter uma estabilidade, sem saber exatamente qual vai ser a renda desse mês. E fora isso, ainda tem aquelas coisas da incompreensão, da inveja. E eu percebo muitas vezes, assim, a Espanha escrevendo notícias a seu respeito, né? As pessoas lá de fora ali enaltecendo tanto. E às vezes as pessoas da própria cidade meio que tem essa coisa de quando a gente elogia o outro, muitas vezes as pessoas acham que estão se diminuindo. Então é muito difícil, assim, conforme seu nome vai ganhando um peso e o senhor vai ficando conhecida, também desperta essa parte de um pouco da inveja. E fora isso, são horas e horas e noites. Ciro de Matos é da noite, é da madrugada, ele escreve muito durante a noite. Então, assim, também essa questão também acaba afetando um pouco a saúde. Então, eu acredito realmente que é muito prazerosa, mas também é muito espinhosa você se dedicar à literatura. Mas minha pergunta, faria tudo de novo? Volta no tempo lá, menino com o gibi na calçada, no dia que você falou, vou escrever um conto, vou mandar para publicar. Faria tudo novamente? Eu faria. Bom, se eu seria escritor, gostaria de ser escritor, eu gostaria. Gostaria de ser escritor. Agora, a gente não pode retornar ao passado, mas se retornasse, a gente, eu não deixaria de fazer isso, faria isso, melhorava, né? Suas opções, seus caminhos, né? Mas seria escritor do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Porque é isso que me alimenta, né? É isso que me dá sentido ao que é a vida, né? Né? Literatura, para mim, é uma forma de conhecimento da vida, que é fundamental como amanhecer, né? Não tem nada mais bonito que você sair do escuro, que é a noite, né? Que é o outro polo, que é o polo que esconde as coisas, as trevas, né? E depois você vê o sol irradiando, tá com luzes, tá com e cores e sons, tá com da manhã, né? Então, a literatura é isso. É isso, é luz. É luz. Né? É luz. É luz que nos ilumina, ilumina nós. É luz. E os livros de Ciro de Matos me emocionam muito. O último conto que eu li foi do menino com o porquinho, belíssimo, que ele começa a ter um porquinho de estimação, e o pai quer vender esse porquinho, e ele esconde o porquinho. Me emocionei muito. O Menino e o Porco. O Menino e o Porco. Eu tive um porco de estimação, então eu chorei ao ler esse conto. Que beleza. Mas, esse conto é uma variante de Inocente Selvagem, que também é a história de um porco. Mas só que o conto para adulto, tá, o porco desaparece, não volta mais. E depois o menino tá, o tiro que o fazendeiro dá para espantar o menino, pega no menino, o menino vai para o chiqueiro, e os porcos famintos,
porque está se passando. Estraçalho é um menino, mas nesse não. Nesse não, esse tem um final bonito. Final bonito, ele é leve, ele é juvenil, belíssimo, 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 vale a pena ler. Não, então você veja, a compensação do escritor é ter um bom leitor, um leitor sensível, né, como é o seu caso, né? Eu dou com o maior prazer, com o maior carinho meus livros a você, oferta, né? Porque você é uma mulher inteligente, uma mulher sensível, valoriza o meu trabalho, né? Agora tem aquilo realmente, né? Tem muitas pessoas que fecham os olhos, não quer reconhecer o que você faz, porque sou fã. Na minha biblioteca tem uma prateleira especial dedicada ao escritor Ciro de Matos. E assim, que prazer ter o senhor aqui hoje contando um pouco da sua trajetória. Eu já vou deixar o convite para o senhor voltar, para a gente poder se aprofundar mais, porque a gente falou um pouquinho lá do início da sua trajetória, parte do Rio, jornalismo, mas acredito que tem tantas outras histórias que precisam ser contadas. A TVI também está com um projeto de fazer um documentário sobre Ciro de Matos, mas fora isso já fica o convite para o retorno aqui ao programa Luz Câmera Arte. Para mim será um prazer, estou sempre Sabe que eu sou sua fã, sou sua fã, sou sua leitora, sua amiga, e é um prazer enorme ter sua presença aqui hoje. Eu também, Raquel, eu tenho muita admiração por você. Tá? Você é uma pessoa muito sensível, muito talentosa, muito ética, tá? Uma pessoa leve, tá? Né? E a maneira como eu conheci você é uma coisa mágica, espetacular, né? Eu conheci Ciro de Matos através da obra dele, lendo um poema dele. Ele também me conheceu assistindo um filme meu. E é bom quando a gente conhece as pessoas através da obra, porque de alguma forma a obra tem um pouco das pessoas. Então, em cada poema, em cada conto que Ciro escreve, tem um pouco da essência dele. E quanto mais você vai lendo, mais você vai percebendo que ser humano incrível que é Ciro de Matos. Eu posso terminar lendo esse poema aqui? Pode, pronto, vamos terminar o Luz Câmera Arte. Pode sim. Pode. Então vamos lá. Canto até hoje, para Juarez Paraíso, que é o autor dessa capa lindíssima, tá vendo? É um artista plástico de altíssimo nível nas artes plásticas brasileiras. Canto até hoje. A poesia é um pássaro que canta em meu ouvido. De tal sorte encanta com suas cantigas pelo bico de sol e chuva, que, ao retornar sereno aos campos do eterno, deixa esses rumores de relva como sonho. Com eles, o coração bate-me nos olhos, o que pelo mundo de mais verde existe. Canto e plumagem, como música, inauguram-me onde a esperança vive. Ciro de Matos. Gratidão, Ciro de Matos. Vamos encerrar mais um Luz Câmera Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o Luz Câmera Arte, seja feliz todos os dias. Beijos.